Boa noite. Hoje eu quero compartilhar do Evangelho. Eu quero compartilhar o que o Evangelho pode fazer em você e na sociedade. Primeiro, é importante dizer que quando nós falamos de Evangelho, nós falamos do Evangelho maiúsculo e singular e falamos do Evangelho minúsculo e plural. Primeiro, tem a ver com a revelação de Deus do seu plano redentivo para com a alienação humana que a Bíblia chama de pecado. Avon, hamartia. Esse Evangelho maiúsculo, ele tem a ver e está conectado com a solução divina para essa alienação. Tem a ver com o método de Deus para alterar o caos que o ser humano se colocou. Está relacionado do ponto de vista de seu contorno definitivo e de seu colorido glorioso com a encarnação do Verbo, com a encarnação de histórico temporal do Logos divino. Por isso que João, no seu Evangelho, vai dizer que o Verbo, a palavra, o Logos, se fez carne. O Debar, o Logos, penetra o tecido enfronhado do humano para mudar e alterar. E essa é uma boa notícia, e a essência da expressão evangelho, evangelion, baixar, é exatamente boa notícia. Desse ponto de vista conceitual, filológico, o evangelho não é originário no Novo Testamento. Como eu disse, o Novo Testamento é a sua plenitude, seu pleroma. Né? O Novo Testamento é esse alto relevo que o Evangelho traz, sua completude em Cristo Jesus. Mas o Evangelho já começa no Antigo Testamento, em vários lugares a expressão Evangelho é utilizada, né? Baixar, sobretudo no livro de Isaías. O Gênesis 3,15, esse evangelho é condensado, é apresentado panoramicamente em linhas gerais, apontando para aquele que viria e destruiria o usurpador e seu reinado usurpatório, que, influenciando de modo decisivo a raça humana, a colocou em estado deplorável de alienação. Esse evangelho singular, poderoso, ele tem poder, potencial de alterar, de mudar a sua vida, de fazer transformações importantes, mas é importante perguntar o que, ou seja, perguntar que evangelho é esse e o que ele faz. E pensando nisso, eu queria compartilhar o texto da palavra de Deus, que está lá em Romanos 1, a partir do 16, diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse Evangelho singular é exatamente esse poder divino sendo desencadeado, essa dinamite, esse explosivo plástico, essa explosão nuclear que invade a sua interioridade e dessa casa-mata, desse ponto estratégico, altera tudo, modifica tudo. Paulo vai dizer aqui, quando ele usa o evangelho, ele está falando dessa intervenção divina, desse plano redentivo de Deus,
Porque as pessoas, infelizmente, na pós-modernidade, têm dado um viés, têm dado uma ideia, assentando um pressuposto para o Evangelho que é uma negação dele e que não tem nada a ver com ele. Muita coisa que se diz hoje de Evangelho, que se chama de Evangelho, que se rotula como Evangelho, em muitos casos é uma própria negação do Evangelho. Como Paulo vai dizer lá em Gálatas, ele diz, olha, essa doutrina que vocês estão recebendo, ela é tão promíscua, ela é tão distorcida do ponto de vista da mensagem que eu trouxe para vocês, que é um outro evangelho. Agora é evangelho minúsculo. Por isso que eu falei dos evangelhos minúsculos. Nossas concepções de Deus, de salvação, de vida, que a gente vai conceituando e agregando ao nosso patrimônio axiológico como evangelho, mas não tem nada a ver, é o nosso evangelho, não é o evangelho de Deus. E Deus então não tem nenhum compromisso com isso, com esse tipo de percepção da vida. Por exemplo, aí você vai vendo que qualificações arbitrárias do evangelho, evangelho da libertação, evangelho da prosperidade, aí vai. E isso são, na verdade, simples relativizações danosas e alteradoras, danificadoras do Evangelho, desse Evangelho que Paulo está falando. Paulo está dizendo que o que desencadeia o poder, o dinamis de Deus, é o Evangelho, é esse Evangelho. E ele desencadeia o poder, aí quando a gente pensa nesse desencadeamento do poder de Deus, a gente tem que pensar em dois eixos, em duas plataformas de lançamento. O poder de Deus se manifesta regenerativamente, ou seja, ele penetra com a vida espiritual, e é importante dizer, não é a vida de Deus, como se Deus pegasse parte da sua essência ontológica e nos desse, porque isso é divinização. Tem muita gente dentro do movimento evangélico descrevendo esse tipo de experiência e dizendo que isso aí é regeneração, novo nascimento, e não tem nada a ver. Novo nascimento, regeneração tem a ver com a inserção de vida espiritual que bane toda a realidade de necrose e de morte que nos afeta de maneira tal que nós vivemos como se fôssemos versões pálidas de nós mesmos. O Evangelho muda isso, ele faz inteiro de novo. Porque o indivíduo, sem o Evangelho, ele não é inteiro, porque a sua alma está morta. Ele só tem vida biológica, né? vida biológica, material, e vida psíquica, né? Ele não tem vida espiritual, está incompleto. O ser humano sem o Evangelho é incompleto. Então Deus fala que esse poder entra e faz seu coração espiritual pulsar, permite que você enxergue mais uma vez e consiga ver a beleza de Cristo, consiga ver a beleza da vida por vir e entender que vale a pena viver com Jesus. Faz com que você consiga ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes, coisa que você não consegue morto, porque o morto não ouve, o morto não vê, o morto não fala. A vida entra. Então você começa a ver, cheirar, sentir a graça, a presença de Deus. Lembre-se que a essência da vida alienada é exatamente o que Paulo vai dizer no versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens. Paulo usa aqui duas expressões. A sébia
e adiquia. A sebe é o inverso de piedade, é impiedade. E aí é importante porque algumas pessoas pensam que ser ímpio é estar envolvido com pecados grosseiros, está num processo de pecaminosidade explícita, é estar vivenciando contradições aparentes e ambiguidades explicitadas. Não. A impiedade é o inverso de piedade. Piedade é o senso da presença de Deus que satura e se desdobra em nossas vidas de maneira efetiva e de maneira completa. Então, o ímpio é aquele que vive uma vida indiferente à presença de Deus. É aquele que vive uma vida como se Deus não existisse. Mesmo tendo um vínculo formal, religioso, ritualístico, melhor dizendo, com Deus. Então, não tem nada a ver com o indivíduo que está vivendo um processo pontual, específico de pecado, né? Digamos assim. É bem mais que isso. Isso também, mas é bem mais que isso. Então, esse conceito de impiedade abarca o ser humano sem o evangelho. A outra expressão é a adiquia. Então, isso tem a ver com esses dois paradigmas que o poder de Deus trabalha. O primeiro da regeneração e o segundo da aceitação de Deus e da modificação posição existencial, ou seja, da posição da sua trajetória existencial diante de Deus. Qual é a condição do homem sem o evangelho? De injustiça, adiquia. Ou seja, a ira de Deus se revelando e se derramando sobre ele, e fatalmente se derramará como uma pira e o consumirá completamente no julgamento do trono branco, no julgamento cósmico. O evangelho entra e altera isso. Os reformadores chamavam isso de justificação, que não é justificare, como a teologia medieval dizia, pontuava, tornar-se justo, confundindo justificação com santificação. Não, é a declaração judicial de Deus de que em Jesus Cristo, no Logos, você agora é inocente. E não apenas inocente, você agora recebe um crédito. A justiça agora lhe favorece, Deus lhe favorece, porque você deixou de ser alguém que está em processo de alienação, que tem agora, que tinha a ira de Deus lhe perseguindo, e agora você se torna filho. Você agora se torna súdito. Você agora se torna amigo. Você agora está vinculado ao Logos, partilhando da sua experiência existencial. Algo que a gente não consegue explicar, só consegue descrever. É tão sublime, extraordinário e supra-racional que a gente não consegue descrever isso, só experimentar. Então o Evangelho faz isso em sua vida, e à medida que ele altera a sua vida interiormente com o novo nascimento e posicionalmente com a justificação, você agora vive uma vida transvalorizada. O Evangelho transvalora a sua vida de tal maneira que agora você vive valores diferentes. O seu ethos é decisivo e poderosamente e dinamicamente alterado. Você agora começa a experimentar o que Jesus vai chamar da justiça do reino, que altera as relações de mutualidade, que altera a minha perspectiva horizontal, que modifica como eu me vejo e como eu vejo o outro.
me dá uma nova experiência, um novo padrão ético, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o inverso da vida humana sem o evangelho, debaixo da idolatria de si mesmo, porque o maior ídolo que o homem cultua é a ele mesmo. Como diz a mente humana e o coração humano, como dizia Calvino, o coração humano é uma indústria de ídolos, e os ídolos psicológicos e fantasiosos que nós construímos são terríveis, bem mais do que a idolatria material, física e perceptível. Então esse evangelho altera os seus valores, sua axiologia modifica, sua leitura da realidade, sua mediação hermenêutica da vida, da existência, altera-se. E o seu ser com modifica-se. Porque o seu em si modificou-se também. Porque agora você não está numa vida e numa existência autocentrada e é marcada sensivelmente pelo egocentrismo. Não, você agora vive uma vida marcada sensivelmente por alto relevo. Você agora possui valores de alta monta, valores teto. Isso efetivamente altera o seu entorno e o seu contexto. Consequentemente, altera a sociedade à medida em que vai modificando pessoas. Né? Vai modificando pessoas. Como é que o Evangelho faz isso? Como o Evangelho pode ser Evangelho em mim e a partir de mim alterar a vida dos outros, o que a Bíblia vai chamar, a revelação vai chamar de santificação. Santificação não é teologia do comportamento, não é alteração indumentária, não é repressão nem coação. Santificação é o viver daqueles que foram impactados pelo Evangelho e agora repercutem e percutem esse poder explosivo do Evangelho dentro deles. É isso que é a santificação. Santificação é algo que flui de dentro. A santificação faz os fluxos e os contrafluxos. A santificação faz se torna um vetor de uma penetração que vai fazendo, através da vida do indivíduo, transformações históricas e sociais. Não há verdadeira transformação social sem alteração matricial de valores. E quero dizer uma coisa para você: nenhuma ideologia pode produzir modificação de valores a não ser o Evangelho singular. Não evangelhos, não esses evangelhos, mas o Evangelho de Jesus. Como é que isso acontece? Paulo vai dizer simples: através da fé. Aqui, ó, clarinho o que ele está dizendo, ó. O Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça, aquilo que eu falei, se revela no Evangelho. Uma justiça do princípio ao fim, que do princípio ao fim é pela fé. Então, fé não é esse negócio que estão dizendo por aí, esse espectro que estão dizendo por aí, uma simples crença. Não, mas a fé é o tomar posse do Evangelho. A fé é receber como dádiva o presente do Evangelho. A fé é exatamente isso. Hoje em dia nós temos um tipo de fé que a gente podia dizer que é fé milagrosa, é fé nos milagres. Nesse sentido nós temos fé. Tem até uma música do Gilberto Gil que diz isso, né? Anda com fé e aí vai. Você tem fé em tudo. Não é essa fé. O simples fato de crer
Não é isso, não. Paulo está falando do crer no Evangelho, do crer que lhe habilita a entender o Evangelho, maiúsculo e singular. A fé que lhe capacita a abraçar esses evangelhos não é a fé evangélica, não é a fé da revelação. E muita gente boa está apinhando as igrejas, abarrotando as igrejas com essa fé que não é a fé neotestamentária, que não é a fé da revelação, não é essa fé que faz você receber o Evangelho. Como dizia Calvino, aquela fé que faz com que você compreenda que Deus lhe é propício graciosamente em Jesus Cristo. E todos os desdobramentos disso. A fé permite que o Evangelho produza frutos dentro de você. E a fé que não lhe modifica e modifica as relações que você tem não é fé e nem é Evangelho verdadeiro. Porque se você notar bem, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E a gente precisa entender esse negócio de salvar, porque se tornou um senso comum isso, se tornou uma mensagem clichê. O indivíduo chega e fala de que você precisa ser salvo e tal. E hoje muita coisa que está se falando sobre salvação tem nada a ver com que efetivamente a revelação vai tratar da salvação. Salvação é salvação é a salvação de você mesmo, da capacidade que você tem de se prejudicar, da capacidade que você tem de gostar, de querer na sua vida e de viver tudo aquilo que vai lhe trazer dano existencial. A teoria psicanalítica vai chamar isso de pulsão de morte. Essa tendência anti-ser. Então, o Evangelho te salva, soteria, te salva da adiquia, da injustiça, da incapacidade de reproduzir os valores de Deus, a ética divina na sua própria vida e na vida do outro, do outro que Deus vai colocando para fazer parte da sua trajetória existencial. É a salvação de você mesmo, é a salvação de sua capacidade de ser preconceituoso, é salvação da capacidade que você tem da tendência tentadora de desrespeitar a alteridade, ou seja, o outro. Por isso que Jesus disse que ele disse que a síntese, o sumo da ética do reino são 2 mandamentos. A ética de Jesus é binária: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo tendo como referência você. E lembre-se que Jesus estava falando para discípulos. Então esse você transformado não é você em alienação, é você transformado. Então muita gente está pregando o Evangelho sem ser realmente salva. Ela está na religião, ela está na igreja, mas ela ainda não é salva, porque ela continua vinculando como tendência positiva, ou seja, como tendência ativa, melhor dizendo, essa postura anti-ser, essa postura autocentrada, essa postura de agressão e desconsideração do outro. Então não houve salvação. Salvação não é um conceito abstrato. A salvação ela penetra a carne do real. Senão não é salvação. E salvação não é só salvação isso tudo que eu falei, mas é salvação sobretudo para Deus, para voltar como filho pródigo e ser recebido pelo Pai.
é a salvação que lhe une a Deus em Jesus Cristo, a nossa ponte. Cristo é a nossa arca porque nos cobre, e o dilúvio da ira de Deus não se derrama sobre nós. Mas Cristo também é a nossa ponte. Nesse sentido, só existe uma religião, um religios de religare, de reconectar, de religar, que é Jesus Cristo de Nazaré, na sua experiência histórico-temporal, quando ele enfronha-se no drama humano e lhe dá agora esperança e possibilidades. E é isso que o Evangelho faz na sua vida e pode fazer na sociedade. Que Deus lhe abençoe.